Bem, pessoal, aqui continuando com o assunto de semelhança de triângulos, vamos revisar um pouquinho que a gente viu no vídeo anterior e começar a trabalhar com casos de semelhança de triângulos. Então, dois triângulos são semelhantes, lembrem aí do símbolo de semelhança, parece um tio. Então, dois triângulos são semelhantes quando possuem ângulos congruentes e lados correspondentes proporcionais. Que lados correspondentes são esses? São lados que são opostos aos mesmos ângulos. Por exemplo, a gente pode ver aqui que nós temos ângulos de 1, 2 e 3 linhas. Os lados em triângulos diferentes que são opostos aos mesmos ângulos, nós dizemos que eles são correspondentes. Logo, quando a gente pega a razão desses lados que são correspondentes e iguala, nós vamos ter uma proporção. E eles vão ser igual a esta constante de proporcionalidade. Então, lembrando disso, vamos para os casos de semelhança. Será que a gente tem que analisar toda vez todos os lados e ângulos dos triângulos para ver se eles são semelhantes? Não, nós temos alguns artifícios que nos ajudam e a gente pode aplicar essas propriedades de semelhança de triângulos. Então vamos lá. Primeiro caso de semelhança, ângulo, ângulo. Se a gente tiver dois ângulos de um triângulo que são congruentes, isso já me garante que os triângulos são semelhantes. Basta analisar esses dois, viu, pessoal? Tranquilamente, nós já garantimos que os triângulos são semelhantes. E o que isso nos diz? Olha aí este exemplo que está aparecendo. Nós temos um triângulo ABC e o triângulo DEF. Aqui nós temos no triângulo ABC que o ângulo A tem uma linha e no triângulo DEF o ângulo D também tem uma linha. Logo, eu posso dizer que a medida de A é igual à medida de D. No triângulo ABC, o ângulo B tem duas linhas e no DEF tem também duas linhas, o ângulo E. Logo, possuem a mesma medida, são congruentes. Quando eu tenho dois ângulos congruentes, isso já me garante, isso implica que o triângulo ABC, que tem dois ângulos congruentes com o triângulo DEF, isso me garante que eles são semelhantes. E esse fato é importante, por quê? Porque já me garante o ângulo C e o ângulo F, que não está lá mostrando os seus ângulos, não importa mais, eu já sei que eles também serão congruentes. O C e o F também terão a mesma medida, por quê? Porque quando eu analiso dois ângulos de um triângulo com o outro e eles são congruentes, já me garante que os triângulos são semelhantes. E semelhança de triângulos, eu já falei, os três ângulos têm que ser congruentes. Então já me garante a congruência do ângulo que estava faltando e, além disso, garante que os lados correspondentes são proporcionais. Então, para facilitar, eu vou chamar aqui esses lados de A, a medida desses lados de A, B e C. E do outro triângulo, eu vou chamar a medida dos lados de D, E e F. Como eu já garanti que esse triângulo é semelhante, eu posso dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Então, eu posso fazer essa proporção. Quem é que está oposto ao ângulo de uma linha? É o A e o D. Então, A sobre D vai ser igual. A sobre D vai ser igual. Oposto ao de duas linhas é o B e o E. Vai ser igual ao B sobre E. Que vai ser igual. Oposto ao de três linhas é o C e o F. A C sobre F. Então, tudo isso que está de branco, pessoal, a gente deduz a partir do que está de amarelo. Só analisando dois ângulos de um triângulo, eu já posso determinar que os outros dois ângulos de cada um dos triângulos serão congruentes e os lados correspondentes vão ser proporcionais. Então, a gente pode aplicar aí as propriedades de semelhança de triângulos. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Antes, a gente precisou analisar dois ângulos. Agora, se eu tiver dois lados que são proporcionais, lados correspondentes proporcionais, e o ângulo entre eles é congruente, eu já posso dizer que esses triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, aí nós temos que AC, que é essa medidazinha que tem aqui, esse segmento AC, sobre DF é igual a AB sobre DE. E o ângulo entre eles são congruentes nos dois triângulos, né? Então, quando eu tenho dois pares de lados correspondentes que formam uma proporção e o ângulo entre eles congruente, isso já implica que o triângulo é semelhante ao outro. No caso, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo
D, E, F. Logo, vale eu colocar estes resultados. Eu posso dizer que o ângulo C ele é congruente ao ângulo F e o ângulo E é congruente ao ângulo B. Então, a medida de C é igual à medida do ângulo F e a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo E. E, além disso, eu posso usar a outra proporção, completando aqui essas proporções. Falta um lado aí que não foi analisado, né, de cada um dos triângulos, que é o lado oposto a este ângulo de uma linha, que é o lado BC e o lado EF. Então, eu posso continuar essa proporção, colocando aqui de branco. Não tinha, mas eu já posso garantir, por causa da semelhança de triângulos, que o lado BC sobre o EF também formará uma proporção com os outros lados que são correspondentes. Então, a gente pode usar todas as propriedades anteriormente vistas em semelhança de triângulos, lados correspondentes proporcionais e ângulos congruentes. E o último caso que a gente vai analisar aqui será o caso LLL, que é o caso lado, lado, lado. Então, quando nós temos que três lados de um triângulo formam uma proporção com três lados de outro triângulo, isso já garante que esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, se eu tenho aqui que AC sobre DF é igual a AB sobre DE, que é igual a BC sobre EF, como nós temos aqui, isso já me garante o quê? Já implica que esses triângulos ABC e DEF são semelhantes. Logo, vai ter os lados correspondentes proporcionais, que são esses lados que a gente acabou de ver, e os ângulos são congruentes. A medida do ângulo A vai ser igual à medida do ângulo D, a medida do ângulo B vai ser igual à medida do ângulo E, e a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo F. Então, aqui, se o ângulo A é de uma linha, o ângulo D é de uma linha, o ângulo B de duas linhas, o ângulo E também duas linhas, e o ângulo C, três linhas, o ângulo F também de três linhas. E isso tudo a gente pode deduzir a partir da proporção feita dos lados que são correspondentes, ok? Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Essa foi uma aula apenas para a gente ver quais são os casos de semelhança de triângulos, e as questões a gente resolve da mesma maneira que a gente resolve as questões que a gente viu na primeira parte de semelhança de triângulos. Um grande abraço e até mais!